Amados filhos e filhas no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, quando eu comecei a proclamar, alguns podiam pensar, eu já escutei, de fato, sendo por outros evangelistas, ou mesmo por Lucas, que é o Evangelho proclamado hoje, tem todo um diferencial. No momento, o Evangelho é o mesmo, mas no momento em que aparece, ele traz um aspecto diferente a ser buscado no mesmo texto. Se lembramos um texto parecido com este de outro evangelista, é na Cátedra de Pedro. Se lembramos, é na festa de São Pedro e São Paulo, mas aqui não. Aqui em Lucas, capítulo 9, e no momento litúrgico que vivemos, nós estamos falando do discipulado. Nós estamos falando de um Jesus que está orientando os seus discípulos da melhor forma, de como deveriam, a eles e a nós, se fazer o seguimento dele mesmo, Jesus Cristo. É impressionante, porque o texto primeiro começa dizendo, e é importante você perceber que não precisa contar, mas o fato de aparecer muitas vezes como Jesus era um homem de oração. E se estamos falando do discipulado, naturalmente nos vem a pergunta: qual o tempo que eu e você tiramos para a oração? Você vai me dizer, padre, eu estou na missa. Ótimo, parabéns, uma salva de palmas a você. Você está na igreja, parabéns. Mas 1 hora por semana para Deus é pouco. Pensarmos que a nossa vida de oração nós querermos reduzir como a maioria dos católicos, e olha lá, na missa dominical, é pouco. Não me delongarei, mas já deixo o apelo, rezemos mais, sejamos homens e mulheres de oração, oração diária, oração constante. Portanto, se queremos ser discípulos de Jesus, agir como Ele, nós temos que ser pessoas de oração diária. Nós temos que ser, para sermos discípulos autênticos de Jesus, agir como Ele, nós temos que ser pessoas de oração diária. Tome esse primeiro ponto para você, no despertar, antes de comer, depois de comer, quando chegar no trabalho, quando você, à tarde, à noite, e você vai dizer, mas eu parei de fazer isso. Recomece, simplesmente assim, comece se programando uma oração por dia, aí cresce. Jesus faz uma pergunta, e uma pergunta aqui, que quer sondar os seus discípulos, de qual nível de intimidade que eles se sentiam com Cristo. Eles não perceberam isso? O Evangelho hoje tem um propósito. Repito, cada momento ele tem um propósito. Hoje é o propósito. Qual o nível de intimidade, o grau de intimidade que o discípulo tem com o Mestre? O que dizem os outros que sou eu? Respostas erradas em todas. É João Batista? Não era João Batista. Elias? Não era Elias. Algum dos profetas? Também não. Jesus pergunta para eles. Gente, essa pergunta, ela não é retórica, é uma pergunta que alguém vai dizer, eu já escutei isso. Quem aqui já perguntou para a pessoa, quem é casado, casada? Levante a mão. Quantas vezes você pergunta para o teu marido, para o teu esposo, você me ama? Te perguntou várias vezes? Tem necessidade. Se não perguntou é porque está com medo. Não adianta fazer que não assim, meu filho. Porque às vezes é melhor não perguntar para não escutar o que não quer, não é não? Mas tomara que pergunte, tomara que a resposta seja sempre, eu te amo. Ou vamos dizer para os filhos, você ama a mamãe? Você ama mais a mamãe ou o papai?
não é porque você já escutou essa pergunta de Jesus que ela não é importante. Quem sou eu para você? Gente, cada ano é um fato. Os fatos, ano de 2009 marcado com tanta dificuldade, 2018, cada ano nós estamos de um jeito, nós não somos o mesmo, graças a Deus. Então hoje na tua vida, quem é Jesus? Jesus está te perguntando: o que eu sou eu para você? A resposta de Pedro, maravilhosa, uma resposta curta, diferente da de Marcos: o Cristo de Deus, o enviado de Deus, o Messias do Senhor, o meu Salvador. Imediatamente nós somos chamados a, não em palavras. Lucas, que é um grande catequista, está dizendo que nós somos chamados a sempre olhar para Jesus e focar toda a nossa esperança: Senhor, Tu és o Cristo, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Redentor, Tu és o Cristo de Deus. A vida é um focar, a fé ela tem que ser cristocêntrica, é um voltar-se para Jesus como fonte, como razão última da nossa fé. Uma pessoa que não consegue perceber a razão última da vida, ela comete um erro filosófico, ela comete um erro gravíssimo. Quem não consegue perceber que a alteridade, que ela não consegue perceber que a vida está além de mim, a razão do viver está além do agora. É impressionante, eu fico preocupado que o grande mal desse pós-modernismo liquidificado, nós vivemos um pós do pós. Hoje nada mais tem consistência. Se você quiser perceber, as coisas hoje não têm consistências. Tanto que quem são os mais combatidos? A estrutura. Tudo que é mais estruturado é combatido. Ninguém quer mais nada estruturado. É tudo assim, cada um crê no que quer, vai do teu jeito. É a cultura do líquido. Mas líquido no sentido que eu estou dizendo, sem solidez. Quando nós não entendemos que a razão última da nossa própria oração, da nossa fé, é Deus, nós nos perdemos. Se nós não conseguimos buscar a razão última do bem, nós nos perdemos. A razão última da sociedade, nós nos perdemos, porque nós caímos no agora, no imanente. Eu tento explicar porque nós somos muito agora agora, o momento. O momento é esse, viva o momento a todo custo. Cuidado, meu filho, esse momento te escapa pelas mãos. Além do momento existe muito mais. Além do eu agora existe algo muito maior em construção. Por isso, não sei se você entende como é catequético de Lucas. É sempre eu olhar para fora de mim mesmo, longe de um egoísmo, como discípulo, não como mestre. Hoje as pessoas se acham mestres. Eu sei tudo, eu dou pitaco em tudo. A própria informação, do jeito que está sendo feita pelo professor Google, faz com que todo mundo dê pitaco em tudo. Então você se acha mestre? Não, eu sou discípulo. Não, eu sou criatura, não sou criador. Desculpa insistir nisso, espero que você tenha percebido que é cada vez sair de si mesmo e ir para Deus. Esse exercício começa no sair de si mesmo e ir para o outro. Então, eu não sou o rei, a minha barriga não é rei de mim mesmo, é o outro. Sigamos o Lucas. É impressionante que logo depois não tem aquele discurso: Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra, não. Logo depois, se alguém quer me seguir, quem quer ser discípulo de Jesus? Diga, levante a mão e diga: eu. Quem? Aí fico feliz.
Jesus mais ainda. Então, é sempre o voltar-se para Jesus, lembrando: quer seguir Jesus? Renuncie a si mesmo. Entendeu o que eu falei antes? Entendeu o que é a renúncia de si? Entendeu que é o sair de si mesmo, não ser o único focado nas suas necessidades, porque percebe, hoje nós somos focados na necessidade, nas paixões, então eu tenho que responder às minhas necessidades, mas essas necessidades são reais ou são criadas? Essas paixões que movimentam, são perenes ou são fúteis? Esses sonhos que no momento me parece a solução de tudo, depois se esfacelam. Renuncia a si mesmo, põe teu olhar no Cristo, tome cada dia a cruz. Não é uma vez na vida, cada dia nós temos uma cruz que vai somando a grande cruz da nossa salvação. Cada dia você acordar de manhã. Eu sempre gosto de enfatizar, se alguém quer um segredo de manter o casamento, é todo dia de manhã tomar a decisão: Senhor, eu tomo a decisão de ser casado. Padre, todo dia eu tomo a decisão de ser pai. Padre, eu tomo a decisão de ser mãe. Não é por acaso, meus irmãos, que no livro O Poder Oculto, alguém pergunta qual que é um dos enigmas. Nunca vou dizer qual é o poder oculto, vocês vão ter que ler muitas vezes. Mas uma das peças do quebra-cabeça é a palavra decisão. Tome a tua cruz. De repente se acorda de manhã e você, ou no meio-dia, você se dá conta de certas coisas, e você tem como fazer: se revoltar, xingar, dar coice em todo mundo, ou você refletir e dizer: isso é parte da minha santificação. Isso, olha o que eu estou dizendo, é uma renúncia de si mesmo com foco no Senhor. Se você está vivendo um momento de grande alegria, isso é parte do meu discipulado. Essa alegria vem do Senhor, ela está em mim para me impulsionar. Você está vivendo um momento de provação, de dificuldade, que dá vontade de você chorar. Você acorda com vontade de chorar, você vai comer, você tem vontade de chorar. Senhor, isso é para, no teu discipulado, é para a minha purificação. Então você percebe que as coisas que passamos, elas não param nelas mesmas. Então o teu momento agora está em vista de um bem maior, do fim último, que é Jesus. Estou me fazendo entender? Então cada momento da vida, eu não estou dizendo só alegria, e também não estou dizendo só sofrência, e também não estou dizendo só lágrimas. Cada momento da vida ganha um significado, ele é ressignificado a partir do Cristo. Sabe quem é esse evangelista? Lucas. Quem sou eu para vocês? Pedro, tu és o Cristo. É, Pedro, sim, sou eu. Então todo dia renuncie a si mesmo, tome a sua cruz do dia, siga-me. Por acaso Jesus falou outra coisa? Toma a tua cruz e vem. E diz mais, olha como eu disse, o movimento de sair de si mesmo, o movimento do fim último, o movimento do discípulo. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai ganhá-la. Não é difícil de entender isso. O que é querer guardar a vida? É nós ficarmos com um zelo tão grande, caprichosos de nós mesmos. Olha o que eu estou dizendo, as palavras, caprichosos de nós mesmos. Tem tanto medo de concretizar, de carregar a cruz, que vive numa eterna procrastinação. Uma pessoa sem decisão. Essa pessoa
ela se esvazia. Chega o momento que aquilo que para ela era um problema passou, não tem mais sentido. Você quer um exemplo? Mas é um exemplo que não é para ser o exemplo único. Uma pessoa que cuida de uma pessoa doente, ela fica um tempo cuidando, vou dizer, usar a mãe. As mulheres, graças a Deus que existem as mulheres no mundo, que são as que mais cuidam dos idosos. Vamos dizer, cuida da mãe, que está com Alzheimer, fica ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, que fica ali na cama, dando comida, cuidando. Ela foca toda a sua vida naquilo. Mas, se ela não compreender que aquilo não é o fim último, é um momento, e o que ela faz em vista de uma transformação, de uma renovação, quando a mãe morre, a pessoa perde o chão, e se não passar por um processo, ela entra numa depressão profunda. Não é sofrimento, eu falei depressão, é bem diferente. Se a pessoa não consegue entender que aquilo que ela está passando não é a mãe em si, mas é o amor a Deus, é o discipulado. Terminou a vida da mãe, termina a vida da filha. Eu estou dando exemplo para você compreender nos milindres, com um exemplo muito pequeno, aquilo que Jesus está dizendo. Viva tudo que você está vivendo, mas nunca perca o teu olhar de mim. Passe por todas as tribulações, mas fique com o olhar fixo em mim. Termino dizendo, Pedro, o personagem, quando ele passou, o mar estava bravio, como os nossos, e todos gritavam, é um fantasma. Ele disse, Senhor, deixa que eu ande. Enquanto ele ficou com os olhos fixos em Jesus, ele deu passos sobre a água. Quando, diz o texto, ele sentiu o vento, olhou para baixo, ele afundou. Se eu e você, com cruzes e dificuldades, com vitórias e derrotas, mantivermos o olhar no Mestre, como discípulos, andaremos sobre tempestades e águas revoltas. Amém.